Fala pessoal do canal, eu sou o Emílio aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago a crítica honesta de Monument Valley, que é um jogo mobile, é um jogo de celular, que eu sei que tem muita gente aqui no Brasil que tem preconceito com jogos mobile. E eu sei disso porque eu era uma das pessoas, eu não gostava muito de jogar jogo de celular. Sinceramente, eu só jogava quando eu ia viajar para casa da minha tia em Campo Grande, aí eu baixava para no ônibus ficar jogando, etc. Nunca fui muito fã. Mas eu fiz uma listinha aqui, dá até para mostrar para vocês, tá? A listinha que eu fiz dos jogos que já ganharam os prêmios de melhor jogo do ano, melhor jogo mobile do ano, melhor jogo indie do ano. É claro, jogos que eu ainda não joguei, né? Para mostrar para vocês, porque eu não quero pagar de mentiroso, né? Ó, Best Mobile Games. Eu anotei aqui os jogos mobile, os melhores jogos mobile que eu quero jogar. Não sei se dá para ler, mas tem Plants vs Zumbi 2, Lara Croft Go e Monument Valley 2. Só que eu não quero jogar o 2 antes de jogar o 1. Então eu zerei o primeiro Monument Valley, estou trazendo aqui para vocês. E depois irei jogar Monument Valley 2. Depois que eu zerar Lara Croft, que eu já baixei e estou jogando. Mas enfim, eu queria comentar, pessoal, que esse jogo ele é muito bom. Ele é muito bom. Vocês vão ver que na parte que eu falar que eu não gostei dele, foram poucas coisas e vai ter um ponto específico nas partes que eu não gostei que vocês vão entender o quão bom esse jogo é. A primeira coisa que eu gostei de Monument Valley é a trilha sonora. Geralmente é a primeira coisa que eu cito, né, que eu gosto. A trilha sonora, as musiquinhas, o som dos objetos, e são aqueles sons que me lembrou muito o jogo Hades, que parece que os sons eles foram feitos pro seu ouvido gostar, achar gostoso, sabe? Porque você mexe uma pecinha ali, você mexe uma alavanca aqui, faz um barulhinho muito gostoso de ficar ouvindo. E jogar com fone de ouvido é outra experiência, tá, pessoal? Joguem com fone de ouvido. Monument Valley. Outra coisa que eu achei muito bacana, e pra mim esse é o ponto principal do game, tá? É o principal esse ponto aqui. Que é a percepção. Então eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Tem essa canetinha aqui, ó. Ela não tá encostando na mesa, ó. Tem um espaço entre ela e a mesa. Tem um espaço, ó. Tem um espaço. Mas a percepção faz parecer que ela tá encostada na mesa. E se a nossa personagem estiver em cima da mesa e só pela percepção parecer que tá junto, nossa personagem consegue andar sobre a caneta, mesmo tendo um espaço entre a caneta e a mesa. E o jogo brinca com isso durante a gameplay inteira. 99% do game é isso. Só que é muito divertido. Você podia pensar, putz, que tedioso, não fica tediante depois? Entediante depois? Não, não fica. Porque o jogo ele vai brincando. Conforme você vai passando de fase, as missões vão ficando um pouquinho mais complexas. Você começa a demorar para entender exatamente com qual objeto você tem que interagir para a percepção mudar para sua personagem conseguir prosseguir. Então, assim, é sensacional, sensacional. E os personagens desse game, aí talvez seja um ponto negativo, não tem tantos assim. Tem a nossa personagem principal, que eu imagino que ela chama Ida, né? Porque tem até uma fase extra que chama Ida's Dream, que é o sonho de Ida. Enfim, os personagens são a nossa protagonista, uma mulher lá que eu não entendi se ela é uma deusa, uma rainha, que de vez em quando ela conversa com a gente, dá umas dicas de mais ou menos do que está acontecendo ali na história. E os corvos, que não fazem muita coisa, tem alguns que ficam parados e conforme você passa perto, eles fazem barulho. E tem alguns outros corvos que são mais úteis, que eles ficam andando de um lado para o outro. Então, se você mexe num objeto, numa ponte, o corvo anda até o final e isso te ajuda a prosseguir, porque às vezes ele pisa num botão que libera uma porta, às vezes simplesmente ele passa reto e você consegue atravessar, porque se você trombar com um corvo, você não consegue passar por ele. E o último personagem é um monumento, que é um objeto de 4 quadrados um em cima do outro, e esse objeto você consegue controlar. E serve praticamente a mesma função do corvo, te ajuda a passar por vários obstáculos, vários puzzles e assim por diante. É um jogo curto, mas é um jogo barato. Eu paguei 20 e poucos reais, mais 6 reais pela DLC. Então, somando tudo, deu uns 30 reais mais ou menos. A história principal tem 10 fases. De novo, não é um jogo longo, tá? São 10 fases principais, mais uma fase extra que chama Ida's Dream, que não é a DLC ainda, é uma fase extra. E dentro dessa fase extra, tem mais 5 fases. Então, soma os 10 da história principal, mais essas 5 fases extras, 15 fases para você zerar 100% Monument Valley.
Além disso, tem a DLC paga de, se eu não me engano, R$ 6, que chama Forgotten Shores. É uma DLC com 8 fases extras. E é uma DLC, pessoal, que vale muito a pena. Porque, na minha opinião, a DLC é melhor que a história principal. Tem fases mais complexas, puzzles mais complexos, tem puzzles que envolvem água, que não tem no jogo principal. E tem muito puzzles de percepção. Assim, eu diria que mais, como eu disse, mais complexos, com mais quantidade, mais difíceis, mais legais, que você passa mais tempo jogando. Eu demorei mais pra zerar a DLC do que a história principal, porque os puzzles da DLC são mais difíceis e também são mais divertidos. E como eu disse, como tem água, tem certos puzzles que você mexe ali no suporte da água, a água passa por um outro lugar e aí libera uma passagem para você, você tem que mexer para a água passar por outro lugar. Então, são puzzles muito divertidos, pessoal. Outra coisa que eu vou citar aqui com vocês, que é essa canetinha aqui, tá vendo? Esse ano, eu, graças a Deus, né, após 5 anos, enfim, tô contando a história aqui, mas tinha um celular 5 anos atrás da Samsung e resolvi comprar a linha S Ultra, S24 Ultra. E no S24 Ultra vem essa canetinha aqui. E o que é legal dela? Se você tiver um dedo grande, não é o meu caso, mas se você tiver um dedo grande, às vezes vai ser ruim para você controlar a ida, né, para ela ficar andando. Com a canetinha, eu acho que é muito mais fácil você controlar. Não sei se está dando para ver certinho no vídeo, mas você consegue controlar muito mais fácil com a canetinha. Então, se você tiver um celular da linha Ultra da Samsung, usa a canetinha para jogar. Realmente faz diferença, tá, pessoal? Não é besteira, não. Faz diferença mesmo. Outra coisa bacana que eu gostei, aí aqui vai ser spoiler, tá? É o plot twist final da história. Que a Ida nada mais é do que uma corva, ou um corvo. Eu não sei como é que é o feminino de corvo, para ser sincero. Mas enfim, ela é um corvo, assim como os outros corvos que nós vimos. A única diferença é que ela tem as cores ao contrário dos outros corvos. Então, enquanto os outros corvos são pretos, com os olhos brancos, a Ida é toda branca com o topinho da cabeça preto. Aí depois ela vira o corvo e você entende, nossa, realmente o chapéu do nosso personagem, porque toda vez que a gente acaba a fase, ela tira o chapéu e tira um objeto lá. Sei lá, que é aquilo. Enfim. E o chapéu tem o mesmo formato do bico do corvo. Então, assim, foi uma sacada muito legal que eu não tinha previsto, tá? Realmente não tinha previsto. Tanto é que tem uma fase que, se eu não me engano, na DLC, não é na história principal, que a nossa personagem. Na DLC. Ela perde o chapéu. E o chapéu cai na cabeça de outro corvo. Você tem que fazer o corvo perder o chapéu. Enfim, a DLC é muito boa, tá? R$ 6, pessoal. Se você já gastou 20 no jogo principal, eu recomendo você gastar R$ 6 na DLC. Pelo menos é a minha opinião, tá? E agora eu vou fazer uma pausa para beber água e depois falar o que eu não gostei de Monument Valley. Bom, pessoal, tudo que eu não gostei do game, por isso que eu falei que tinha um ponto muito especial nesse jogo aqui, é que tudo que eu gostei dele, que eu não gostei dele, são coisas que não tem no jogo, entendeu? Não são defeitos do game, são coisas que eu gostaria que tivesse. Então, por exemplo, uma dessas coisas, eu gostaria que todas as fases a gente pudesse girar o mapa horizontalmente. Não são todas as fases, são apenas algumas. Tanto é que a última fase da DLC, que pra mim é genial, você sobe num ponto qualquer do mapa que você tá ali. É como se fosse uma casa, tá? Você gira horizontalmente, o nosso personagem continua no mesmo lugar, só que é como se a casa mudasse de cômodo. Então, por exemplo, eu tô aqui nessa cadeira. Aí eu giro o mapa, eu continuo na cadeira, só que eu não tô mais no meu quarto, eu tô na sala. E a sala já tem todo um formato diferente. Então, o jogo brinca muito com isso. Aí na sala eu consigo andar pra frente. Aí eu vou pra frente. Aí quando eu giro de volta, no quarto eu tô ali atrás, em cima da cama, entende? Então o jogo brinca muito com essa percepção. E eu queria que todas as fases nós pudéssemos girar horizontalmente. Eu senti essa falta, tá? E além disso, uma outra coisa que me incomodou bastante foi ter mais diálogo. Não ter mais diálogo. Eu queria que tivesse mais, entendeu? Por quê? Os únicos diálogos é da nossa personagem com essa moça que eu, de novo, não sei se é uma deusa, uma rainha, não sei o que ela é. E pelo menos, de novo, eu posso ser burro e ter interpretado errado. Mas eu não entendi 100% da história, nem se tem uma história,
só com os diálogos com essa personagem. Eu entendi que a nossa personagem era um corvo em busca da liberdade, aparentemente, e no final ela consegue. É isso que eu entendi. Então eu gostaria que tivesse mais diálogos. De novo, coisas que não tem, eu gostaria que tivesse. E a última coisa, eu queria que o jogo fosse mais longo, porque são poucas fases, você zera muito rápido. Se você pegar pra zerar e você tiver com a cabeça boa no dia, você zera em um dia. Se você tiver com a cabeça boa, alguns puzzles são difíceis, outros não são tanto assim. Mas em um dia, no máximo dois, ali um final de semana, sábado, domingo, você zera esse game. Não foi o meu caso, porque, como eu disse, eu sou burro. Então, eu fazia um puzzle, tava difícil, eu parava, ou eu enjoava do jogo. Eu falava, ah, tá bom, aí parava, depois eu zerava, então eu demorei um tempinho pra zerar. Mas o jogo em si é bem curto. E isso foi tudo que eu não gostei. Três coisinhas que eu senti falta. Que eu imagino que no 2 todas essas necessidades que eu tive tenham sido compridas. Nossa, falei bonito agora, né? Mereci até um like, fala a verdade. Bom, pessoal, esta foi minha crítica honesta de Monument Valley 1. Eu gostaria muito de contar com o seu like, se você gostou do vídeo, é claro, e com a sua inscrição. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!